Salve tricolores! Mais um conteúdo especial para vocês aqui no nosso canal Somos Fluminense. E agora vamos ver a resenha do Linha de Passe com Bruno Vicari e com Oswaldo Pascoal, onde eles discutem o quanto o jogo foi inócuo e o quanto o jogo foi muito improdutivo e o fato do Fluminense ter contribuído muito para o resultado final desse jogo. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. E o Flamengo é campeão carioca, acaba de vencer a disputa nos pênaltis contra o time do Fluminense, 5-4 na disputa por pênaltis, o Rossi sendo o herói aí mais uma vez, então, rubro-negro, já tinha sido assim em cobranças importantes na Libertadores e agora mais uma vez o Rossi é o destaque e depois um 0-0 no tempo normal, o Flamengo bate o Fluminense nos pênaltis e é campeão cariocazinho. Foi um jogo que eu, durante a semana... Primeiro, um abraço para vocês, nem dei boa noite. Boa né? noite, Pascoal, boa noite. Breler, Bruno Vicari, fã de esporte. É tanta decisão, são tantos jogos, a gente fica aqui ligado em tudo para dar aqui a nossa opinião e debater e passar para o fã de esporte aquilo que a gente entendeu. E o que eu entendi de um jogo que eu esperava assim, até um clássico para entrar para a história dos clássicos Fla-Flu, né? Fla-Flu de decisão, e foram tantas. O Fluminense tem 7 vitórias em decisões contra o Flamengo tem 7, agora tem 8 em disputas, né, de campeonato estaduais, quando um disputa contra o outro. E me decepcionou o jogo. O jogo foi bem ruinzinho, né? Um jogo que ambas as equipes parecia que estava querendo levar o jogo para pênalti. A qualidade que tem dos dois times, o momento que vive o Fluminense, o Flamengo vem com uma pressão muito grande, perdeu 2 jogos que seriam jogos que são jogos que decidiram taça, foi a Recopa e a Supercopa. Vem a demissão, vem toda a polêmica, vem a chegada do Leonardo Jardim, então a pressão estava toda mais em cima do Flamengo. E normal, os jogadores do Flamengo, por mais que eu acho que tem muito mais qualidade, o time do Flamengo é melhor do que o do Fluminense, o elenco é melhor, mas o momento de pressão, esse jogo seria mais nivelado e até com uma certa vantagem para o Fluminense, que vinha mais tranquilo, com a melhor campanha, tanto é que era o mandante hoje, o Zubeldia, continua invicto, né? Porque foi nos pênaltis. Não perdeu ainda jogando no Rio de Janeiro, no Maracanã, o Zubeldia, mas esperavam o Fluminense jogando melhor, mais solto. O Flamengo, com toda a sua pressão, ainda teve mais posse de bola. Finalizações, quase que os goleiros não tiveram nenhum tipo de dificuldade no jogo. Então me decepcionou. Não foi um Fla-Flu de decisão, aquele empolgante, aquele de grandes chances, de grandes jogadas, até de pouca pegada, de pouca confusão, às vezes que a gente vê. Não queremos briga como foi lá no Atlético e Cruzeiro, que a gente vai falar aqui. Aí não, isso é violência. Isso é conduta inadequada para a prática do futebol. Então vai ter muita gente aí suspensa e tem que ser punida. O que eu digo é daquela confusão de pegada, de disputa, de vontade, de raça, e de chama a torcida, e tem aquela coisa da discussão ali, o bate-boca da pegada, de decisão, coisa do jogo ali. Não estou falando de violência. Até isso não teve também. Foi um jogo bem morno. Toca aqui, toca ali, toca para aqui, toca para ali. Eu tento atacar um pouquinho, mas a coisa... Não vou com aquela gana mesmo de fazer o gol. Foi a minha visão. Não foi um clássico empolgante. Vai para os pênaltis e aí dos dois lá tem 2 goleiraços. Fábio defende 1, o Rossi defende 2 pênaltis. São pegadores de pênalti mesmo. Se bater mal, os caras pegam. E aí nessa hora ali é o emocional, os treinamentos que fizeram durante a semana, claro, mas é muito essa parte da confiança do atleta para bater o pênalti. A responsabilidade está no batedor, eu estou falando isso que eu vivi isso, bati muitos pênaltis em disputas de decisão, então a pressão é no atleta, é no jogador, o goleiro está mais tranquilo ali, então o mínimo de erro que você comete foi o que o Fluminense cometeu, o Flamengo conquista um título, é importante, a pressão aliviar, né? Por mais que não foi um jogo brilhante, por mais que o Leonardo Jardim, para mim, começa com o time errado, aquilo que se cobrava do Felipe Luiz, das escolhas de escalação, eu acho que ele começa também, faz as escolhas erradas, tenta corrigir,
né, quando entra o Cebolinha e o Paquetá. Ele de novo faz a mesma substituição que fazia também o Felipe Luiz, que é tirar o Pedro para botar o Plata, que não é centroavante. Então, muitas coisas para a gente analisar, assim, ganhou, é bom, é vencer, a pressão seria muito maior em cima do Flamengo, então é um título que chega em um momento muito bom para uma sequência de ano, é campeão carioca, é mais uma vez campeão carioca o Flamengo, e está de parabéns, a torcida comemora, mas muita coisa ainda para se corrigir. Passa nenhuma, e ainda a meia altura, a bola veio ali exatamente, o goleiro adora pegar esse tipo de pênalti. O Otávio que entrou também no transcurso da partida, né? Para dar uma melhorada no meio campo, porque o Hércules já estava cansado, o meio campo já estava bem cansado do Fluminense. Só uma coisinha para ele. Para mim, o Fluminense ficou devendo futebol. Porque a gente já viu o Fluminense jogar melhor do que jogou contra o Vasco, melhor do que já jogou a partida de hoje contra o Flamengo. Já fez jogo contra o Flamengo melhor do que jogou hoje. É verdade. Que foi o jogo do turno. Para mim, o Fluminense... Acho que até o jogo contra o Palmeiras foi melhor. Sim. De mais intensidade, aliás, pelo menos. Foi o melhor jogo do campeonato até aqui. No meu modo de entender. Palmeiras e Fluminense, Campeonato Brasileiro. Eu achei que o Fluminense foi muito tímido. Do anozinho, foi? Sim. Pelo menos... Foi, dos jogos que eu assisti. Não, e teve, não é, Zinho? Eu não assisti todos os jogos. Claro, mas assim, teve aquela intensidade, isso que você estava falando, né? Disputa, intensidade, buscar né? jogo, de querer jogar, né? Mas hoje não tinha aquela coisa do medo de... Hoje o medo de perder tirou a vontade de ganhar? Eu acho que você tem que ter... Porque normalmente a gente não vê isso nos clássicos cariocas. Normalmente o clássico carioca é mais aberto, Pascoal. O Flamengo tem no hino dele, nos Fla-Flus, é um Ai Jesus, né? No hino do Flamengo, né? Quando tem Fla-Flu, é um Ai Jesus. E o que a gente viu hoje... foi um querendo torear o outro, mais ou menos no campo intermediário. Sem dar oportunidade na parte ofensiva, na parte da frente. Por quê? Porque os goleiros quase não sujaram a roupa hoje. É verdade. Quase não sujaram a roupa. Mas foram sujar a roupa no pênalti. O grande lance do jogo foi o chute do Acosta que o Rossi faz uma defesaça. Foi no segundo tempo. No começo, não foi, Zinho? Não, no segundo tempo. A bola veio no cantinho, ele pega aqui, ó. Nenhum deles. Até os que entraram. O Flamengo precisa melhorar muito. E é muito melhor você melhorar com uma conquista contra um rival. Quem decepciona é o Fluminense, que vinha com uma atmosfera muito melhor, com uma invencibilidade, né, com o momento de todos os jogadores, até tecnicamente, fisicamente, melhor do que o do Flamengo, e com uma pressão zero. Então decepciona muito mais a atuação do Fluminense. O jogo acho que não foi o mais brilhante, e se o Flamengo continuar jogando assim, talvez isso não encha os olhos do torcedor rubro-negro, que é exigente. Mas vamos combinar que o Flamengo, nessa semana de puro caos, enfrentou um adversário que a gente considerava que até que era um dos melhores do país, talvez ao lado do Palmeiras, e o Flamengo não deixou esse time jogar. Não tem mérito aí nessa conquista? Não, porque também o Fluminense também não jogou. Mas não é por conta do mérito do Flamengo? O Fluminense ficou muito aquém. O Zinho falou alguns jogadores do Fluminense. Só o Lúcio Acosta jogou na parte da frente. Sei. Né? O John Kennedy, que estava numa fase boa, hoje tropeçou 2 ou 3 vezes na bola. Então é mais demérito do Flu? Para mim, quem decepciona é o Fluminense. Eu concordo com o Breyle. A decepção é o Fluminense. Eu concordo com o Zinho. Olha, eu concordando com o Zinho de domingo. Aí, o Fluminense decepcionou. Porque se o Fluminense joga com a pegada de sempre, com a gana de sempre, acho que hoje seria o jogo para o Fluminense. Mas aí o Fluminense quis aquele negócio. Vamos equiparar o jogo para depois, no detalhe, o jogador define. Se for deixar para definição no detalhe da qualidade técnica, gente, o time do Flamengo tem mais qualidade técnica do que o Fluminense. A força do Fluminense está no conjunto. A força do Fluminense está na unidade do time dentro de campo. E todo mundo correndo para todo mundo. Eu acho que esse é o grande mote para o Fluminense continuar jogando e se empenhando, principalmente agora no Campeonato Brasileiro. Olha, pessoal, eu nunca tinha visto uma discussão onde ficou quase 30, 40 minutos discutindo o quanto o Fluminense foi inoperante, o quanto o Fluminense não soube aproveitar a crise do rival para que ele pudesse confirmar o resultado a seu favor e trazer o título para as Laranjeiras. Pensando agora de cabeça fria, né? Um jogo terrível, assim, um jogo ruim de ver,
tanto da parte do Fluminense quanto da parte do Flamengo. A gente que recentemente veio de um grande jogo contra o Palmeiras na Arena Barueri, jogando com um time misto ali, e ali você viu que o time jogou com vontade, o time jogou pressionando, o time amassou o Palmeiras ali para o segundo tempo. Foi injusto ter perdido aquele jogo, pelo menos o empate já seria de bom tamanho, mas merecia a vitória. Então o Fluminense é um time que enfrentou o Palmeiras, que hoje tem o melhor time, vamos dizer assim, o melhor conjunto atualmente no Brasil, enfrentou muito bem, e aí pegou um Flamengo, um rival direto, onde não está bem, mas tem jogadores de excelente nível técnico, e não soube aproveitar, ou seja, valorizou demais o adversário, respeitou demais o adversário, e aí não fez o que tinha que fazer. E o que me chamou a atenção é que a mesa, né, a discussão da mesa foi muito enfática em relação ao quanto o Fluminense decepcionou na noite de hoje. É inacreditável. O Pascoal geralmente ali puxa saco do Flamengo. Qualquer assunto que você dá para o Oswaldo Pascoal, esse ventilador aqui é da cor preta. Aí ele começa a falar, não, é verdade, o ventilador da cor preta, porque é o Flamengo, e não sei... Aí ele já muda pro Flamengo. E o que deu para perceber no programa é que quando a bola passava para ele falava pouco do Flamengo e destacava o quanto o Fluminense não foi bem, e o quanto o Fluminense deixou o Flamengo levar esse título. Claro que a gente pensando em pênaltis, né, meio que loteria, e a parte emocional. O Flamengo vinha de uma derrota nos pênaltis no Mundial, onde praticamente todo mundo perdeu o pênalti, então talvez os caras treinaram mais e se dedicaram mais. O Fluminense veio de uma derrota para o Vasco na Copa do Brasil, tão recente também, tinha que estar... os pênaltis tinham que ser bem treinados. Você viu que o Ganso bateu muito bem, né? Você viu que o Savarino bateu muito bem, e aí os jogadores que são reservas, onde eles querem e precisam de passagem para poder jogar no clube, no time titular, batem um pênalti de forma displicente, aqueles pênaltis horrorosos. Entregou na mão do goleiro do Rossi. O Rossi só precisou deitar ali. E tu viu que em relação ao Fábio, todos os pênaltis do Flamengo foi muito bem batido, até o que ele defendeu do Luiz Araújo, e o Fábio tocou em todas. Só que assim, os caras treinaram e fizeram uma excelente cobrança. Os jogadores do Fluminense é inacreditável. Eu acho que o Fluminense hoje não pode disputar pênalti com ninguém, porque com o que tá aí, já era. E os jogadores não têm culhão para aguentar uma decisão. Entendeu? A gente precisa de jogador de personalidade. E às vezes um jogador mais experiente, igual Hulk, quando a gente pensou em trazer, são jogadores que vão matar no peito e vão resolver. Vão tentar fazer. Porque esses jogadores medianos vão sempre decepcionar. Aí, curte e se inscreva no nosso canal, que traremos mais vídeos para vocês.